Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro diário com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 17 de outubro da 28ª semana do Tempo Comum, a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, e também o 9º dia da nossa novena missionária, isto é, o último dia, a vida missionária dos idosos e enfermos. Queremos hoje nos unir a todos os nossos irmãos e irmãs, idosos, enfermos, muitas vezes na casa, nos hospitais, casa de repouso, nos unindo na compaixão. Os nossos enfermos e idosos, podemos dizer que foram assim os mais prejudicados neste tempo da pandemia, sofrendo o isolamento, sofrendo muitas vezes até com a discriminação das pessoas. Queremos pedir ao Senhor nosso Deus para que tenhamos também um coração misericordioso para com eles, para que através da benevolência de cada um de nós, eles sejam confortados nas suas dores. O evangelho que ouviremos hoje, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também o Filho do Homem se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me tiver negado diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, há de perdoar-se. Mas quem tiver blasfemado contra o Espírito Santo, jamais se perdoará. Quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não vos preocupeis com o que deveis dizer em vossa defesa, pois o Espírito Santo vos ensinará no momento próprio o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir é um convite à fé corajosa e à esperança firme na força do Espírito Santo. Lucas, através deste evangelho, reúne neste texto um conjunto de palavras de Jesus para encorajar os cristãos que enfrentavam as perseguições e os desafios do mundo. E também, neste texto, Lucas oferece às comunidades critérios de comportamento. E muito importante lembrar aqui que Lucas, no seu evangelho e também nos Atos dos Apóstolos, coloca uma palavra sempre muito importante, o hoje. Aqueles que afirmam Jesus hoje serão glorificados com ele depois na vida eterna. Os que o negam hoje serão também negados na vida eterna. Isto é, o que praticamos hoje tem uma incidência na vida futura, tanto para o bem quanto para o mal. Se praticamos o bem, herdaremos a vida futura. Se praticamos o mal, seremos negados, como nos diz Jesus, diante dos anjos de Deus. Mas aqui a questão que Lucas coloca também do Espírito Santo é todos aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo, estes não receberão perdão. Mas ele coloca que aqueles que blasfemarem contra o Filho do Homem, isso até pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não existe perdão. É a liberdade humana em aderir à vontade e da graça de Deus. Isto é, Deus nos concede a graça por meio do Espírito Santo. Se nós negamos o Espírito Santo, nós negamos a verdade de Deus, a verdade que vem por meio da graça, do seu conhecimento. Negar o Espírito Santo é negar o conhecimento de Deus. Por isso que nós somos hoje fortalecidos na nossa missão e também
na nossa vocação pela ação do Espírito Santo. Quando nos encontramos em dificuldade, quando nos colocamos muitas vezes em situações que humanamente não podemos resolver, ou outros colocam, né? A gente deve sempre confiar na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que fala por nós. É o Espírito Santo que nos ajuda em resolver as dificuldades do nosso dia a dia através da graça. Por isso, não devemos nos preocupar se somos perseguidos, muitas vezes caluniados. É o Espírito Santo que vai falar por nós. É o Espírito Santo que nos ajuda na nossa defesa. Por isso que ele é o Paráclito, o defensor. É aquele que está do nosso lado. Façamos neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, a bênção sobre a água. Dignai-vos, Senhor nosso Deus, derramar a vossa bênção sobre esta água que será aspergida sobre nossa casa, para que nos fortaleça na nossa vivência missionária, que nos fortaleça na nossa comunhão com o Espírito Santo, fonte inspiradora de Deus e água da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Façamos neste momento, para encerrar a nossa reflexão, a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso, que Maria, nossa intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho numa igreja sinodal em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia na paz do Senhor e que esta novena missionária possa ter despertado no nosso coração o compromisso de levar adiante o Evangelho, a palavra da salvação. Fiquem todos com Deus.